As massas nunca tiveram sede da verdade. Elas se afastam de evidências que não lhes agradam, preferindo divinizar o erro, se o erro os seduzir. Quem pode fornecer-lhes ilusões é facilmente seu mestre. Quem tenta destruir suas ilusões é sempre sua vítima. Segundo o psicólogo Carl Jung, a maior ameaça à civilização não reside nas forças da natureza, nem em qualquer doença física, mas na nossa incapacidade de lidar com as forças de nossa própria psique. Somos nossos piores inimigos, como diz o provérbio latino. O homem é o lobo do homem. Em Civilização em Transição, Jung afirma que este provérbio é um truísmo triste, mas eterno, e nossas tendências lupinas vêm com mais destaque naqueles momentos da história em que a doença mental se torna a regra ao invés da exceção, situação que Jung denominou epidemia psíquica. Na verdade, está se tornando cada vez mais óbvio, escreve ele, que não é a fome, não são os terremotos, nem micróbios, nem o câncer, mas o próprio homem, que é o maior perigo para si próprio, pela simples razão de que não há proteção adequada contra epidemias, que são infinitamente mais devastadoras que a pior das catástrofes. Neste vídeo vamos explorar a mais perigosa de todas as epidemias psíquicas, a psicose em massa. Uma psicose em massa é uma epidemia de loucura e ocorre quando grande parte da sociedade perde o contato com a realidade e cai em ilusões. Tal fenômeno não é um produto de ficção. 2 exemplos de psicose em massa foram a caça às bruxas, nos Estados Unidos e Europa, nos séculos XVI e XVII, e a ascensão do totalitarismo no século XX. Durante a caça às bruxas, milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram mortas não por crimes que cometeram, mas porque se tornaram bodes expiatórios de sociedades enlouquecidas. Em algumas aldeias suíças, escreve Francis Hill, quase não havia mais mulheres vivas depois do frenesi que tomou conta de todos. Quando ocorre uma psicose em massa, os resultados são devastadores. Jung estudou esse fenômeno e escreveu que os indivíduos que compõem a sociedade infectada tornam-se moral e espiritualmente inferiores. Eles afundam inconscientemente a um nível intelectual inferior e se tornam mais irracionais, irresponsáveis e não confiáveis. E o pior de tudo, crimes que o indivíduo sozinho nunca cometeria são livremente cometidos pelo grupo dominado pela loucura, o famoso efeito manada. O que torna as coisas piores é que aqueles que sofrem de uma psicose em massa geralmente não sabem o que está acontecendo. Pois, assim como um indivíduo enlouquecido não pode sair da sua mente e observar seus próprios erros, também não há nenhum ponto arquimediano a partir do qual aqueles que vivem uma psicose em massa possam observar a sua coletividade. Mas o que causa uma psicose em massa? Para responder a esta questão, devemos primeiro explorar o que leva um indivíduo à loucura. Embora existam muitos gatilhos potenciais para a loucura, como o uso excessivo de drogas ou álcool, lesões cerebrais e outras doenças, estas as causas físicas não serão o ponto aqui. Nossa preocupação é com os gatilhos psicológicos ou psicogênicos, já que esses são a causa mais comum da psicose em massa. A causa psicogênica mais prevalente de uma psicose é uma enxurrada de emoções negativas. Emoções, como medo ou ansiedade, que levam o indivíduo a um estado de pânico. Quando em estado de pânico, o indivíduo naturalmente buscará alívio, pois viver neste estado hiperemocional é extremamente desgastante. Embora a fuga do estado de pânico possa ser conseguida através de meios adaptativos, como enfrentar e derrotar a ameaça que gera o medo, outra forma de escapar é passar por um surto psicótico. Se uma onda de emoções negativas que desencadeiam o pânico, num ambiente fraco, vulnerável e individual, pode desencadear um surto psicótico, imagine o que uma psicose em massa pode causar numa população de indivíduos fracos e vulneráveis, que é levada a um estado de pânico por ameaças reais, imaginadas ou fabricadas. Mas, do mesmo modo que os delírios e a loucura podem se manifestar de diversas formas, a psicose em massa também se desenvolve de diferentes maneiras,
com base no contexto histórico e cultural da sociedade infectada. Mas, na era moderna, é a psicose em massa do totalitarismo que parece ser a maior ameaça. Totalitarismo, escreve Arthur Versluis, é o fenômeno moderno de total poder estatal centralizado, aliado à obliteração dos direitos humanos individuais. No Estado totalitário só existem duas classes: os que estão no poder e os que são dominados por eles. Essas duas classes passam por uma transformação patológica. Os governantes são elevados a um status quase divino, que é diametralmente oposta à nossa natureza de seres imperfeitos, facilmente corrompidos pelo poder. As massas, por outro lado, são transformadas em sujeitos dependentes desses governantes patológicos e assumem uma postura psicologicamente regredida a um status infantil. O totalitarismo é construído e sustentado por ilusões, pois apenas homens e mulheres iludidos regridem a um status infantil de súditos submissos e entregam o controle completo de suas vidas a políticos burocratas. Somente uma classe dominante e iludida acredita que possui o conhecimento, a sabedoria e a perspicácia para controlar completamente a sociedade. E somente alguém, sob o feitiço de ilusões, acredita que uma sociedade composta por governantes sedentos de poder e uma população psicologicamente regredida poderia ter outro destino que não fosse o sofrimento em massa e a ruína social. A psicose em massa do totalitarismo foi introduzida muitas vezes ao longo da história e, como Mirlow explica, é simplesmente uma questão de reorganizar e manipular sentimentos coletivos de maneira adequada. Geralmente, o método pelo qual os membros de uma elite dominante lançam mão para atingir esse objetivo é chamado de menticídio. O significado etimológico desta palavra é assassinato da mente. E como Mirlow ainda explica, o menticídio é um crime contra a mente e o espírito do indivíduo, um crime bastante antigo. O que é novo é o seu uso sistematizado. Sistema esse que emprega a intervenção psicológica e o ativismo judicial para que uma classe dominante possa imprimir sua própria atitude oportunista e pensamentos deturpados sobre as mentes daqueles que planejam usar e destruir. Preparar uma população para o crime de menticídio começa com a semeadura do medo, que a coloca em um estado de pânico, introduzindo assim a fase das crenças delirantes de uma psicose. Uma técnica particularmente eficaz para atingir este objetivo são as ondas de terror. A técnica consiste em semear o medo de maneira escalonada, com períodos de calma, seguidos de um período de medo cada vez mais intenso. No final, a população, já apavorada pelas ondas de terror anteriores, fica cada vez mais vulneráveis com as novas ondas, tornando-se cada vez mais frágil e fácil de dominar. Embora o medo prepare a população para o menticídio, o uso da propaganda para espalhar desinformação e promover confusão em relação à origem das ameaças e à natureza da crise ajuda à instauração da psicose em massa. Os funcionários do governo e os seus lacaios nos meios de comunicação podem utilizar relatórios contraditórios, informações sem sentido e até mentiras descaradas, as famigeradas fake news. Pois, quanto mais confusa a população, menos ela será capaz de lidar com a crise e controlar seu medo de forma racional e adaptativa. Em outras palavras, a confusão aumenta a suscetibilidade de uma descida nas ilusões do totalitarismo, ou como Mirlow explica, a lógica pode ser enfrentada com a lógica, enquanto a ilógica não pode. Ela confunde aqueles que pensam direto. A grande mentira e as bobagens repetidas monotonamente têm mais emoção, apelo, do que a própria lógica e a razão. Enquanto as pessoas ainda estão procurando por um contra-argumento razoável à primeira mentira, os totalitários as atacam com outra. Nunca antes na história existiu um meio tão eficaz de manipular uma sociedade quanto a psicose do totalitarismo. Smartphones e mídias sociais, televisão e internet, tudo em conjunto com bots que espalham propaganda e algoritmos que censuram rapidamente o fluxo de informações indesejadas, permitem que aqueles que estão no poder ataquem facilmente as mentes das massas. Além disso, a natureza viciante destas tecnologias faz com que muitos se sujeitem voluntariamente à propaganda da elite dominante com uma frequência notável. A tecnologia moderna, explica Mirlow,
ensina o homem a ter como certo o mundo que ele está olhando. Ele não perde tempo para recuar e refletir. A tecnologia o atrai, deixando-o cair nas suas engrenagens e movimentos. Sem descanso, sem meditação, sem reflexão, sem conversa. Os sentidos estão continuamente sobrecarregados de estímulos. O homem não aprende mais a questionar o seu mundo. A tela oferece respostas prontas. O fluxo interminável de propaganda transforma mentes, antes capazes de pensamento racional, em teatros de forças irracionais e caóticas, girando dentro deles. As massas anseiam por um retorno a um mundo mais ordenado. Esse é o momento que os pretensos totalitários dão o golpe fatal. Após semear o medo e o pânico, a desordem e o caos, eles aparecem como os salvadores da pátria, aqueles que vão oferecer a saída e o retorno à ordem em um mundo que parece estar indo na direção oposta. Mas tudo tem um preço. O povo deve desistir da sua liberdade e ceder o controle de todos os aspectos de sua vida à elite dominante. Eles devem renunciar à sua capacidade de serem indivíduos autossuficientes e responsáveis pelas suas próprias vidas para se tornarem súditos submissos e obedientes. Em outras palavras, devem cair nas ilusões da psicose totalitária. Os sistemas totalitários do século XX representam uma espécie de psicose coletiva, escreve o médico Just Mirlow. Seja gradual ou repentinamente, a razão e a decência humana comum não são mais possíveis em tal sistema. Existe apenas uma atmosfera generalizada de terror e uma projeção do inimigo, imaginada para estar em nosso meio. Assim, a sociedade se volta contra si mesma, instigada pelas autoridades governantes. Mas a ordem de um mundo totalitário é uma ordem patológica. Ao impor uma conformidade estrita e exigir uma obediência cega dos cidadãos, o totalitarismo livra o mundo da espontaneidade que produz muitas das alegrias da vida e a criatividade que impulsiona a sociedade. O controle total desse tipo de regime, independentemente do nome com que seja rotulado e por quem seja governado, gera estagnação, destruição e morte em grande escala. E assim, talvez a questão mais importante para o mundo hoje seja: como o totalitarismo pode ser evitado? E se uma sociedade foi induzida aos estágios iniciais desta psicose em massa, como os efeitos podem ser revertidos? Embora nunca se possa ter certeza do prognóstico de uma loucura coletiva, há medidas que podem ser tomadas para se alcançar a cura. Esta tarefa, no entanto, necessita de várias abordagens diferentes, pois assim como o ataque menticida é multifacetado, o mesmo deve acontecer com o contra-ataque. De acordo com Carl Jung, para aqueles de nós que desejam ajudar a devolver a sanidade a um mundo insano, o primeiro passo é trazer ordem às nossas próprias mentes, viver de uma forma que forneça inspiração para outros seguirem. Não é à toa que a nossa época clama por uma personalidade redentora, por alguém que pode emancipar-se das garras da psicose coletiva e salvar pelo menos a sua própria alma, que acende um farol de esperança para os outros, proclamando que aqui está pelo menos um homem que conseguiu libertar-se da identidade fatal da psique grupal. Concluindo, acima de tudo, a maneira mais eficaz de evitar uma descida total à loucura do totalitarismo é a conscientização e a ação do maior número de pessoas possível. Pois tal como a elite dominante não fica sentada passivamente, mas sim toma passos deliberados para aumentar o seu poder, também nós, a grande massa, devemos nos esforçar ativamente para trazer o mundo de volta à direção da liberdade. Isto pode ser um imenso desafio num mundo que se torna cada vez mais vítima das ilusões do totalitarismo, mas como observou Thomas Paine, a tirania, como o inferno, não é facilmente conquistada. No entanto, temos este consolo conosco: quanto mais difícil o conflito, mais glorioso o triunfo.